Eu vou gravar essa aula. O Zoom, ele vai sair em 40 minutos, você já conhece esse processo, né? A gente sai e retorna novamente, tá? Quanto a isso, eu coloquei aqui para gravar. Você quer falar agora, Fabíola? Eu posso ir falando? Eu posso partir da premissa de ir de acordo com aquelas atividades, com a atividade? De qual questão, de forma mais específica, que você quer falar? Tem uma questão que fala aqui o que é o saber fazer contextualizado. Contextualizado, exatamente. É esse mesmo? Sim, pode começar dele, porque ele é a questão central, né? O que é esse saber fazer do professor? O que o autor coloca como essa prática e essa teoria no saber docente? No fazer. Vou ler aqui e depois aí eu vou explicando, tá? Uhum. Aí trata-se de um saber com regras e princípios práticos, que é cumulativamente um conhecimento objetivo e subjetivo, ligado às experiências pessoais, ao chamado saber do dia a dia. Onde, de acordo com o autor, o saber fazer é você misturar suas experiências pessoais para dentro da prática, dentro de sala de aula. Uhum. Alguém mais quer complementar? Não, não, Ah. Muito bem. Olha só, eu coloquei aqui uma passagem, deixa eu ver aqui, ele fala da racionalidade prática. Aqui. Essa parte que você leu, né, ô Fabíola? Aquilo que um professor pensa e faz é um saber fazer. Foi essa parte? Sim ou não? Não? Sim, peraí. Eu não vou... Na página 60. Não, é porque eu tô de acordo com aquelas atividades. Eu imprimi o que eu te mandei. Sim, sim. Então, onde que ele vai discutir esse saber fazer contextualizado? Né? Na página 60, onde ele vai dizer assim, aquilo que o profissional pensa e faz é um saber fazer, que é o resultado de um processo de aquisição e, ao mesmo tempo, de um saber prático, no sentido de um discurso com a praxis. Ou seja, praxis no sentido da possibilidade de praticar a teoria e teorizar a prática como momentos de um mesmo e único processo. Olha só, o que ele, em outras palavras, o que o autor está querendo dizer com isso? Vamos pensar esse momento que o professor está vivenciando agora. Os professores, essa nossa geração, não tem o problema de uma pandemia, de ter esse isolamento. Então, como você vai lidar, vai resolver, digamos assim, vai trabalhar nesse contexto? Ou de que forma que o professor vai utilizar o saber que ele adquiriu na sua formação para lidar com essa atual situação da pandemia? Então, é isso que ele está querendo dizer. Olha, nem tudo você constrói, você age de acordo com o conhecimento teórico, intelectual ou erudito. E muitas das vezes você utiliza um saber experiencial, ou seja, um saber que vem da sua própria prática. E quando ele fala do saber que vem da nossa prática, envolve vários elementos, como, por exemplo, envolve questões éticas, né, de postura, como que você vai lidar com, por exemplo, os pais vindo reclamar com vocês, eu sei que, se eu não me engano, a Fabíola é coordenadora, né, se um pai vem reclamar com você a questão das atividades, né, que tá muitas atividades para o filho, não está conseguindo resolver a atividade com o filho em casa. Então, como que você vai lidar com essa situação, com esse pai? Ora, em parte, você vai adotar uma postura ética diante disso. Eu casos de coordenadores que simplesmente viravam para os pais e diziam, se vira com seu filho, né? Eu não tenho culpa.
Mais ou menos essas palavras. Então, veja que aí ficou um conflito, um problema ainda pior, que o coordenador teve que resolver depois com esse pai. Mas, enfim, como que vai ser o diálogo, né, nesse momento que todos estão com os ânimos aflorados, né? Professor, por um lado, tem que remanejar o trabalho, os pais do outro, enfim. Então, quando ele fala aqui, ó, que o saber fazer é resultado de um processo. Então, aquilo que você faz na sua prática não resulta de uma teoria específica ou de um momento único na sua formação, resulta desse processo de aquisição do conhecimento. Por isso que da importância de dedicar durante a sua formação, porque são as teorias que, no final das contas, apontam para uma ação. Ninguém faz nada sem refletir. Claro, se tiver um momento, se deixar levar pelos ânimos, pode tomar algumas atitudes sem refletir. Mas nós que lidamos com a educação, sempre vai repensar, vai procurar encontrar uma solução de alguma forma, pautado ou no saber que você adquiriu, seja durante a sua formação, ou pautado no saber experiencial. Né? E aqui, quando ele diz que, ao mesmo tempo, um saber prático no sentido de um discurso, aqui ele chama atenção para essa coerência que precisa ter de discurso e prática. Ora, né, discurso, aqui no sentido daquilo que, no próprio sentido do que você tem de conhecimento, com o seu saber prático, ou seja, as ações que você tem, se está relacionado com você relaciona com o seu conhecimento. Bom, deixa eu ver se tem mais... Ou seja, prática no sentido da possibilidade de praticar a teoria. Exatamente. Na sua prática tem que ter uma coerência, né, com essa teoria. Não vamos pensar aqui a teoria de Vygotsky, teoria de Piaget, uma teoria muito específica. Vamos pensar em teorias como as próprias convicções que a gente tem durante a formação. Eu acredito que já no terceiro período, muitos de vocês já estão fazendo esse processo de filtrar alguma técnica, algum ensino que o professor te passou que você considera que é bom e vai levar isso adiante, ou não, né? Ou viu alguma coisa que não, isso daqui eu já sei que não funciona, às vezes nem tentou, mas você vai descartar, né? Vai dizer, não, isso daqui não funciona. Então, essa filtragem das concepções, de concepções que a gente tem durante a formação. Bom, como eu falei, eu não tinha programado trazer essas perguntas muito certinhas, mas eu coloquei bem pontuada onde que vocês podem encontrar as respostas, as afirmações por meio das páginas. E aí, comecei aqui fazendo uma tabelinha, esse quadro. Sintetiza bem toda essa discussão que o autor vai trabalhando no texto, de relacionar. Olha aqui, ó, a proposta dele, né? Promover uma reflexão do saber pedagógico. E como que ele faz essa reflexão? Ele vai buscar o que seria essa teoria, o que seria essa erudição ou esse conhecimento teórico, e como que, de certa forma, se reflete na prática. Mas, nesse caminho, ele faz uma comparação com a técnica ou com o pragmatismo. Ele vai dizer assim, olha, parece que nós estamos caminhando para duas discussões. Ou, ora, é um nível, uma formação muito teórica, ou é uma formação muito técnica e pragmática. O que vem a ser esse pragmatismo? Ora, é quando você pensa só no meio. Por exemplo, quando eu penso aqui que o meio de eu levar o conhecimento utilizando aqui a ferramenta do Zoom, por exemplo.
Aí todas as minhas ações estão voltadas para essa ferramenta, para o Zoom, ou então aqui para a forma de montar o slide. Então, isso acaba sendo algo pragmático, né? Ou tecnicista. Eu não estou pensando ali no foco principal, que é vocês, que é nos alunos. Claro que o slide que vai se constituir como uma ferramenta para levar esse conhecimento. Mas, então, como equilibrar, se a gente colocar na balança e técnica, o que vai pesar mais nessa balança? Ele vai dizer assim, ora, o que vai pesar mais nessa balança, o equilíbrio, colocado entre a teoria e a técnica, mas sim um peso maior na prática. E é por isso que lá na página 61 e 62, ela traz uma breve contextualização histórica de como essa prática docente foi observada no decorrer da história. Traz aí 3 momentos principais, né? A década de 70, teve essa tendência tecnicista. Por exemplo, vamos pensar que a alfabetização deveria ser feita só fazendo letra de forma, ou letra cursiva. Então, um estudo maior, pensando mais nos meios de ensinar a criança do que pensar na própria criança. Já na década de 80, teve uma ênfase maior sobre os aspectos sociopolíticos. Então, aqui pensando já que a formação, o sentido da formação, deveria ser para uma adaptação, ou melhor, para um enfrentamento das desigualdades sociais. Então, não, na década de 80 foi onde discutiu muito que o papel da educação, e a educação deveria, então a educação chamou a responsabilidade, digamos assim, os teóricos da educação chamaram a responsabilidade que a escola teria diante os impasses, as desigualdades sociais, as diferenças de classes. Então, que houve muita produção teórica dentro da pedagogia voltado para as questões contextuais e para as questões, para os fatores externos, né, como economia, política e assim por diante. E na década de 90, houve uma tentativa de reequilibrar tanto produções científicas relacionadas às técnicas, mas também voltada para trazendo aí subsídios, ferramentas para a própria prática profissional, já que não fazia sentido o aluno ter uma maior parte do tempo estudando teorias, já que existem outros saberes, como o saber da experiência da prática, que pode ser experimentada no próprio processo de ensino. Então, na década de 80, houve essa mudança de concepção, por isso que veio aí tantos estágios já no ensino superior, hoje em dia as disciplinas de prática pedagógica, que embora alguns professores a tratem muito como instrumentos técnicos, mas ela precisa também aprofundar nas reflexões teóricas. E é isso que o próximo texto até vai chamar a atenção. Então, deixa eu só dar uma pausinha aqui, porque o Zoom está me dando 1 minuto para finalizar para encerrar essa videoconferência. E alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse saber fazer? A Fabiola falou um pouquinho. E sobre... Na verdade, os próximos pontos vai se alongar muito. Só se alguém quiser fazer um comentário com base nesses 2 slides que passaram. Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui tudo bem, pessoal? Karina, não ouvi a voz da Karina ainda. Nem da Carla. Deixa eu ver aqui. E a Franciele conseguiu voltar? Conseguiu. Bom, então eu já vou encerrar aqui a chamada e aí já retorno, ok? 30 segundos.